Fala, torcida vascaína, iniciando mais um vídeo aqui. Sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina, mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. Em meio à preparação, técnico do Vasco se pronuncia em relação ao retorno de bom jogador e também pressão para clássico diante de maior rival. O Vasco está em meio à preparação para o clássico que acontece no próximo domingo contra a equipe do Flamengo. Os cruzmaltinos precisam apenas desta vitória para chegar às semifinais do Campeonato Carioca de 2023. Barbieri reencontrará o clube em que ele começou a carreira, ainda pelos meados de 2018, quando ele foi lançado como técnico principal da equipe do Flamengo. O técnico começou falando um pouco mais sobre o reforço que terá em exclusivo para essa partida, o retorno de Andrei Santos, que por empréstimo acertou sua chegada até o meio do ano para jogar no Vasco por este período. O técnico vascaíno tratou de falar um pouco mais sobre a oportunidade de comandar este jovem atleta de muita qualidade. Abre aspas, acho que é um grande desafio também conseguir fazer o Andrei jogar, fazer com que ele ajude sem criar uma dependência dele. Se a gente criar essa dependência, seria um cenário bastante ruim. O desafio é fazer com que ele possa entender a nossa forma de estar jogando e também possa nos auxiliar a ser mais competitivo, sem criar uma independência, fecha aspas, disse o técnico vascaíno em relação ao volante que retornou recentemente para estar ingressando à equipe cruzmaltina. O técnico também falou um pouco mais sobre a pressão de ambas as equipes. O Flamengo chega um pouco mais pressionado para esse jogo devido aos últimos resultados e também aos títulos perdidos recentemente. Abre aspas, são contextos e também realidades bastante diferentes, mas a pressão pelo resultado a gente também tem. Queremos fazer um grande jogo e sair com uma vitória. Nós mesmos nos colocamos uma pressão sadia e positiva. Do outro lado, até pela circunstância tem uma pressão, mas acho que depois que começa o jogo, isso fica para o lado de fora, fecha aspas, disse o treinador do Vasco, ainda em entrevista falando sobre a partida que estará acontecendo no próximo domingo. Vasco e Flamengo voltarão a se enfrentar após quase um ano. O último confronto entre as duas equipes foi ainda no Carioca do ano passado, onde o cruzmaltino também, em diversos confrontos ainda pelo Campeonato Carioca do ano passado, não conseguiu sair vitorioso em nenhuma das oportunidades. Vasco é avisado sobre possibilidade de atacante para ser parceiro de Pedro Raul no ataque cruzmaltino. O Vasco vem aquecendo de maneira constante o mercado da bola de transferências e já realizou a contratação de 13 jogadores que chegaram a São Januário para montar um plantel novo para a temporada de 2023. Mais recentemente, o atacante que consegue atuar pelo lado do campo, Luciano Juba, grande destaque do Sport neste ano de 2023, foi sugerido ao Vasco da Gama. O jogador está em fim de contrato com a equipe de Recife e por isso vem sendo também ofertado a alguns outros clubes do Campeonato Brasileiro da Série A. Ele é o líder de gols e também assistências da equipe nordestina na temporada de 2023. São 14 jogos disputados, 7 gols marcados, sendo 3 desses de falta, 6 assistências e, no geral, 13 participações em gols com a camisa da equipe. O mandatário, presidente da equipe do Sport, falou um pouco mais sobre essas consultas que são feitas em relação a um de seus principais jogadores. Abre aspas, tem chegado algumas consultas e também sugestões, mas os valores estão abaixo do que aquilo que a gente espera que ele possa estar valendo. Portanto, tomamos a decisão de ficar com ele até 31 de agosto, data que acaba seu contrato, fecha aspas, disse o presidente da equipe do Sport. O jogador também é alvo de Bahia
Botafogo e também Cuiabá. Ao Vasco, ele foi oferecido. A situação do atleta ainda é analisada pelo staff vascaíno, que pode ou não prosseguir para conversas para a contratação deste atleta. Além deste jogador ter sido sugerido, o Vasco conseguiu chegar a um acordo para a contratação de Léo Jacó, jogador jovem de 17 anos de idade, que chega ao Vasco vindo do Nova Iguaçu em um empréstimo de 18 meses. Além do Vasco, o Flamengo também era um grande concorrente que estava 100% disponível para contratar esse mesmo atleta. O jogador é um dos destaques da equipe do Nova Iguaçu e chegará para integrar as categorias de base. O Vasco, após os 18 meses, terá a opção de comprar 60% ou 70% dos direitos econômicos do garoto de 17 anos de idade. Peça-chave do Vasco, Jair cresce no meio de campo de Maurício Barbieri e quer grandes objetivos com o gigante da colina. O camisa 8 do Vasco, que chegou recentemente vindo do Atlético Mineiro, virou titular muito rapidamente e tem apresentado um grande nível de desempenho vestindo a camisa do Vasco e atuando pelo meio-campo da equipe. E Jair, sem dúvidas, foi um dos grandes reforços que o Vasco conseguiu acertar para a temporada de 2023. O seu valor de cerca de 14 milhões de reais que foram gastos para que ele pudesse desembarcar no Rio de Janeiro e reforçar o Vasco. O jogador já vem dando resposta no campo há poucos jogos em que esteve atuando. Já fez inclusive 2 gols marcados e superou o número de gols que já foram feitos por ele na temporada passada em pouquíssimos jogos neste atual ano. Em uma entrevista ele falou um pouco mais sobre a escolha pelo Vasco para ser a sua nova equipe que irá defender a partir desta temporada. Abre aspas, quando eu recebi o convite de vir jogar no Vasco, não pensei nem 2 vezes, pelo que o Vasco também representa para o futebol brasileiro e para o futebol do mundo. Quero deixar meu nome marcado neste clube, assim como foi na equipe anterior, no Atlético Mineiro, e agora quero representar essa camisa para vir em busca de títulos. É um projeto novo, muito parecido com o que eu vivi no Atlético de 2020. Lá também teve uma reconstrução, chegaram muitos atletas novos, acho que 70% do elenco acabou saindo. Entendi que precisava dessa fase nova para minha carreira e desse desafio de estar jogando no Cruz Maltino em uma reconstrução e também com novos companheiros, fecha aspas, disse Jair em um primeiro momento ao ser perguntado em relação à escolha do Vasco. O atleta também jogará o seu primeiro Clássico dos Milhões entre Vasco e Flamengo neste domingo. Ele também comentou um pouco sobre a expectativa de estar em campo defendendo o Vasco em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Abre aspas, estou ansioso para jogar este jogo, fiquei triste que eu não pude jogar contra o Fluminense e nem contra o Botafogo, clássicos passados. Será um grande clássico, o Flamengo tem uma grande equipe, mas temos que entrar ligados e também dar mais de 100%, fecha aspas, disse Jair ao ser perguntado em relação a este jogo. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.